Olá, aqui na TV Assembleia você acompanha os principais assuntos que abrangem os mais diversos setores da nossa sociedade. Nesta edição, vamos falar sobre concurso público. O ano de 2024 deve ser marcado pela realização de diversos concursos na esfera federal, estadual e municipal. O esforço de horas de estudo pode ser a chance da realização de um sonho de inúmeros candidatos. Eu sou Gustavo Fax e você acompanha comigo agora o programa Fique Ligado da TV Alemes. Planejamento, dedicação, disciplina e foco. Palavras que todo aluno que estuda para um concurso público deve seguir à risca. Não há uma fórmula mágica para passar na prova, mas algumas recomendações são importantes para chegar ao resultado esperado mais rápido. Confira dicas e fique sabendo mais detalhes do concurso público unificado do governo federal. Meu pai sempre falou para mim e para minha irmã sobre concurso público. Eu tenho memórias de ter, sei lá, no 6º ano, 7º ano, meu pai já falava, olha, vocês têm que fazer concurso público, vocês têm que estudar. A tão sonhada estabilidade financeira talvez seja a maior motivação para essa galera passar horas e mais horas do dia assim. Sem sombra de dúvida é a questão da estabilidade. Eu acho que hoje o ser humano ele fica muito apreensivo com o porvir e ele busca realmente essa questão da estabilidade que o concurso ele pode oferecer, sem sombra de dúvidas, né? E essa gente toda aí já entendeu que não há uma fórmula mágica para passar em um concurso público, mas algumas dicas são importantes para chegar ao resultado esperado mais rápido. O concurso público é uma fila, né? Alguns estão mais à frente, outros estão ali pelo meio, outros estão lá atrás porque estão começando agora, né? Então, a aprovação ela é uma fila e à medida que o tempo vai passando, as provas vão acontecendo, a gente vai se aproximando mais, né? Claro que nós temos como furar essa fila, como encurtar essa fila, né? Se você tem um bom material de estudo, se você está em um preparatório, né, com professores que têm competência, que têm afinidade com a matéria, isso ajuda muito nessa trajetória, né? Planejamento, dedicação, disciplina e foco. Palavras que todo concurseiro deve seguir à risca. É uma questão de organização. Ter foco é focar no que você está fazendo, no momento que você está fazendo. Até porque muitos dos nossos alunos também estudam, né, fazem faculdade, têm seus trabalhos, têm suas famílias, têm seus relacionamentos, tem sua igreja, né, seu laço religioso e é uma questão de organização. Então, focar é focar no que você está fazendo, no momento que você está fazendo. Está estudando? Foca naquilo, né? Agora está no culto, na igreja, então foque na igreja, né? Acho que falta um pouco dessa organização emocional e até mesmo organização mental. Para quem está de olho nos próximos editais, a notícia é boa. O governo federal autorizou a abertura de mais de 13 mil vagas em concursos públicos. São mais de 5.600 efetivas e mais de 8 mil vagas temporárias para a realização do censo do IBGE. Para quem está se preparando, é uma corrida contra o tempo. Pela internet, conversamos com a secretária adjunta de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Parte dos concursos autorizados esse ano, provavelmente, do mesmo modo, parte ingresse ainda em 2023, parte vai ingressar apenas em 2024. Depende de quando sair o edital, depende se tem curso de formação, enfim, depende da especificidade de cada carreira. A secretária explica ainda que o aumento das vagas anunciado pelo governo federal é uma forma de resgatar a prestação dos serviços públicos ao cidadão e o desenvolvimento de políticas públicas. Nós temos várias universidades, por exemplo, que foram criadas e que não foram efetivamente colocadas os cursos não puderam ser amplamente abertos por falta de professor, por falta de técnico. Várias agências, por exemplo, do INSS foram fechadas. Enfim, houve um desmonte nesses últimos anos, que agora procura se recuperar. E se você voltar 20 anos atrás e fizer uma relação entre o final de 2002 até 2016, nós conseguimos ampliar em 28% a quantidade de servidores ativos. Saiu de 193 mil para
632 mil, mais ou menos. Além da abertura de novas vagas para concurso, tem outra novidade. Pessoas transexuais e indígenas terão 2% de cota em concursos públicos do governo federal. O primeiro certame a ter as novas regras é do Ministério do Trabalho e Emprego para o cargo de auditor fiscal. O salário inicial é de R$ 21 mil. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, também está confirmado o aumento para candidatos negros de 20% para 25% e para pessoas com deficiência de 5% para 6%. É muito importante que as cotas sejam aumentadas, aquelas que já existem, aquelas que ainda não foram sequer implementadas passem a ser instituídas, para que nós possamos ter uma diversidade real, uma diversidade com condições de existência. E isso não significa tirar vagas de pessoas que deveriam possuí-las, né? Isso incomoda, isso passa a trazer uma perspectiva, demonstrando que isso também é política. É por isso que essa medida salutar de políticas públicas deve ser muito festejada e deve ser ampliada para os outros concursos públicos das diversas outras categorias. Voltamos a conversar com o professor de cursinho e mestre em Direito Constitucional. Ele explica que muitos candidatos optam por estudar com material didático disponível na internet, mas sem um acompanhamento pode não ser uma boa ideia. Como muitas vezes o aluno não tem uma orientação, esse material ele vem desatualizado, o que em vez de trazer um benefício por ser gratuito, ele traz um grande prejuízo para o aluno. Principalmente hoje os concursos públicos que cobram legislações e mais legislações que diariamente estão sendo atualizadas. Às vezes, por exemplo, o aluno pegou até um material de um ano anterior, mas que já sofreu alterações. E a banca, a prova, cobre exatamente a legislação nova, as atualizações, as emendas, as normas que foram alteradas e o aluno fica desatualizado. Então, isso é muito prejudicial. Então, encurtar a fila a gente consegue, mas é necessário que o aluno também esteja bem acompanhado nessa trajetória. O presencial, querendo ou não, ele vai te trazer essa dinâmica, essa disciplina que o online não consegue te trazer. E os alunos realmente entendem isso depois que eles já estão aqui dentro e percebem o quanto é importante realmente sentar na cadeira, escutar o professor, ser motivado por ele diariamente, porque o papel do professor não é só trazer tanto conteúdo, mas ele também precisa de motivação, histórias de sucesso que também vão te motivar. E isso é muito importante na caminhada do aluno, são etapas a ser cumpridas. Se preparar para um concurso público não é apenas meter a cara nos livros. O dia da prova é também um teste emocional. Ele está sendo testado não só no conhecimento, mas na sua estabilidade emocional mesmo. Então, eu já vi muitos alunos muito bons no conhecimento, no entendimento da matéria, mas que na hora da prova ele acaba tendo esse embalo emocional. No dia anterior à prova, o candidato deve dormir bem, consumir alimentos leves e se hidratar. O nosso físico, ele também é um reflexo do nosso aspecto mental. Então, se você não está bem, o físico ele vai responder. E na hora da prova, a dica mais importante é saber respirar. Eu acho que o segredo na hora da prova é a respiração. Muitos alunos até brincam que parece que eles estão psicografando a prova. Eles já ficam numa posição fetal. Isso atrapalha demais a oxigenação. E uma boa oxigenação, principalmente uma boa respiração, isso oxigena o cérebro, faz com que o aluno ele possa raciocinar melhor, né? A oxigenação, a respiração, ela ajuda inclusive no controle emocional, então é respirar. Com tantos concursos em vista, os cursinhos preparatórios já sentem o aumento na demanda. Salas de aula cheias e em cada cadeira ocupada, um sonho e a esperança de ter uma boa remuneração e estabilidade no mercado de trabalho. É o caso do Rodrigo, de 27 anos. Ele formou em administração, mas não chegou a trabalhar na área. Decidiu virar concurseiro com o incentivo da esposa. Ela conseguiu me indicar esse curso e bancar ele. Aí eu prometi para ela que eu ia dar o meu melhor. Dessa maneira eu fui me disciplinando, fui controlando meu tempo, organizando meu estudo, ajudando com as tarefas básicas. O Rodrigo mudou os hábitos e o comportamento. O estudo virou prioridade, fez 7 provas e na última foi aprovado no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. E ele garante, não vai parar de estudar. Se eu continuar estudando do jeito que eu estou, posso almejar carreiras melhores. Receita Federal, PRF que pode sair.
Quando terminou o ensino médio, Viviane sentiu a pressão do que fazer da vida. Ela trabalhava em uma rede de fast food e começou o curso de psicologia. Era tudo o que ela não queria. Não me via seguindo carreira na área da psicologia, nem exercendo função. Na minha cabeça era assim, tá, vou fazer 5 anos de faculdade, depois vou estudar mais 2, 3 anos para concurso público. Porque é isso, né? O mercado de trabalho é muito complicado. Ela não chegou nem a terminar o primeiro semestre. Aí decidiu fazer o curso de tecnólogo em recursos humanos à distância. Não que ela sonhasse com a profissão, mas para ter uma graduação para fazer concurso de nível superior. Aí entrou em um cursinho preparatório e começou a estudar para carreiras policiais. 2 anos e meio depois, vieram os primeiros resultados de tanto esforço. Viviane passou para a PM de Minas e também na do DF. A gente sempre acha que vai passar e não passa. Chega muito perto e nada. Então a gente começa a ficar meio cansado, sabe? Então eu demorei para acreditar. Eu saí da prova achando que não tinha passado, corrigi, vi que estava ali dentro do que eles imaginavam como nota de corte e ainda não acreditava. Um dia antes, assim, a galera faz muitas apostas, fazem cálculos, né, de nota de corte e tudo. Quanto mais perto da prova, mais certeiro fica essa questão. E ainda assim eu não acreditava, saiu o resultado e eu ainda não acreditei. Período da vida dedicado aos estudos, momentos de renúncias, escolhas e sacrifícios. A decisão de estudar para concursos públicos ainda exige do candidato constância, comprometimento e equilíbrio emocional. Eu tenho muitas críticas às pessoas que dizem eu vou estudar durante um ano, eu vou estudar 8 horas por dia. Não sei. Eu acho que a pessoa tem grande chance de saturar, chegar no momento e desistir, porque é muito. A pessoa precisa trabalhar 8 horas por dia, praticamente eu imagino que a pessoa não vai trabalhar. A pessoa em algum tempo vai estar achando ruim a vida porque vai estar sem dinheiro. Eu tenho essa impressão. Então eu acho importante você ter um equilíbrio. Formado em jornalismo, com mestrado em ciências políticas, Carlos se cansou da instabilidade dos empregos em empresas privadas. Você tem sempre um fio que pode se arrebentar, que você não tem uma segurança. Isso é muito importante. A gente quer casar, a gente quer ter filhos, a gente quer planejar, a gente precisa ter uma estabilidade, uma segurança. E na área jornalística, você publicava alguma coisa que desagradava alguém importante, esse alguém importante ligava para o chefe, para o redator, e dava reflexo. Então isso ia criando um clima que a gente tinha uma rotatividade e às vezes você ficava desempregado, que é muito ruim. Imagine você casado, desempregado, ninguém merece. Por conta disso, começou a se preparar, formou uma base de estudos, estabeleceu o próprio ritmo e um tempo depois passou em primeiro lugar para uma vaga na área dele no metrô em 1994, onde trabalhou por 10 anos. Essa base foi muito importante, porque ela dá metodologia, dá determinação. Quando você senta para estudar, você senta para estudar. Você desliga os barulhos, você se afasta das fontes de distração, você aprende a separar horários no dia para você poder estudar, nem que seja um pouco, mas você estude. O já servidor público quis mais, prestou outro concurso, dessa vez para o Senado, e não foi classificado. Não satisfeito, decidiu estudar para essa prova específica e se inscreveu num cursinho para se preparar melhor. Foi bom porque eu peguei coisas importantes de língua portuguesa, peguei coisas importantes de direito constitucional, reestudei muita coisa que eu já tinha estudado teoria de comunicação, fui pegando muita coisa que era importante e tinha convivência com os colegas, isso é muito importante. Foi nessa sala que o Carlos passou boa parte do tempo se preparando para esse concurso do Senado. Foram 10 meses de estudo. Por dia, estudava cerca de 4 horas. E ele aproveitou que tinha férias para tirar, já que trabalhava no metrô. E aí sim aumentou esse tempo de estudo para ficar ainda mais afiado. Mas de uma coisa, ele nunca abriu mão, que são os momentos de lazer. Você precisa fazer o cérebro relaxar. Porque o cérebro é como um músculo. Você trabalha e você tem de relaxar para ele recuperar, fortalecer. E o relaxamento o que é? Sono, alimentação, lazer.
esporte, outras atividades muito importantes. Para ele, esse foi o método que funcionou. Passou em primeiro lugar de novo. Precisou recorrer à justiça para reavaliarem uma questão, mas isso é normal na vida de todo concurseiro. Aliás, no âmbito jurídico, segundo esse advogado, são centenas de processos não judicializados que contêm alguma irregularidade praticada pela administração pública. Seja na fase de exame médico, seja por ter cobrado uma questão fora do edital do concurso público, seja numa questão relacionada à heteroidentificação, ou seja, porque ainda que houvesse vaga a ser preenchida, a administração pública, em vez de nomear o aprovado no concurso público, prefere terceirizar, por meio de uma atividade precária, aquela atribuição do aprovado. Denilson foi aprovado no concurso da CAESB, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Demorou 6 anos para ser chamado. A espera foi longa, mas para quem também estava cansado da iniciativa privada, valeu a pena. Era um sonho que eu tinha de conquistar estabilidade, de conseguir ter tempo a mais para minha família. Eu viajava muito na área privada também, né? Viajava a serviço, então eu ficava pouco tempo com a minha família. Então, essa questão de estar mais próximo, essa proximidade com minha família e amigos, o serviço público me proporcionou mais. Com 2 formações, uma de tecnólogo na área de comunicações e outra em engenharia, Denilson seguiu firme nos estudos. O método que ele encontrou foi um pouco diferente. Optou por menos momentos de lazer. Você tem que saber se programar. Então, como eu estava muito sobrecarregado de engenharia, trabalho e estudo para concurso, eu abria mão, às vezes, do meu lazer. Então, assim, por um período longo, eu acabei adquirindo ansiedade e tudo mais. E eu resolvi sair de rede social por causa disso também. Hoje eu quase não utilizo mais rede social. Tratei da minha ansiedade, né, com um profissional. E hoje eu consigo me programar melhor para estudar, né? Tenho o meu tempo dedicado para o meu trabalho, o meu tempo de estudo para a minha saúde, para o meu estudo. Hoje já enxerga as coisas de outro jeito e aprendeu com os erros e acertos da vida de um concurseiro. O que eu passei me provou que abrir mão de estar com a sua família, estar com seus amigos uma vez na semana ali para descontrair ou fazer um exercício físico não vale a pena. Concurso é construção, programação. Não existe sorte e nem reza brava que faça milagre em dia de prova. Ser aprovado é questão de tempo. Aquela história da fila que mostramos no bloco anterior, lembra? Então vai ser no mínimo um ano e meio, todos os dias ali, tendo uma rotina de estudos de 1h30, 2 horas, sem se sobrecarregar, porque você precisa descansar. Se você não descansar, você não consegue absorver o conhecimento. Então, a gente tem que ter em mente que é um processo longo. Processo que essa especialista em design de carreira entende muito bem. Como psicóloga, Rita decidiu ajudar outras pessoas a terem um melhor desempenho nos concursos, nos estudos e na carreira. O primeiro passo, quando o paciente me procura, é entender quais são os objetivos, as queixas e fazer um mapeamento de 20 pontos do cérebro dele para entender como está aquele funcionamento cerebral e o que pode ser melhorado para que o resultado do neurofeedback e da neuromodulação venha de encontro ao que o paciente, ao que o executivo, o vestibulando, o concurseiro quer como resultado. Essas 2 técnicas mencionadas pela profissional, neurofeedback e neuromodulação, desenvolvem e estimulam o cérebro para que a pessoa consiga atingir os objetivos de um jeito mais rápido. São várias técnicas de neuromodulação, como a estimulação transcraniana por corrente contínua, que o equipamento emite uma corrente elétrica de baixíssima intensidade, totalmente segura, que também vai ajudar na melhoria da atividade cerebral. Enquanto o paciente está ali com o equipamento, ele está também estudando uma disciplina do concurso. Se ele vai com uma queixa de perda de memória, ele vai, durante a sessão ali, ativar, fazer atividades que melhorem a memória junto com o equipamento. Gostou de conhecer histórias como a do Carlos e do Denilson? Cada um com seu método próprio de estudar conquistou a tão sonhada estabilidade financeira. Pessoas que se desafiam, correm atrás e conquistam objetivos.
Conheça também histórias de superação na busca do sonho em passar no concurso público e sugestões para os candidatos não terem problemas físicos e emocionais na hora da prova. Confira! Uma história construída com muito esforço e sacrifícios. De uma família simples, José Valdenor Queiroz Júnior transformou o difícil em algo possível. Fez dos estudos um alicerce, um propósito de vida e atingiu um dos mais altos cargos da carreira pública jurídica. A pretensão era entrar ou na magistratura ou no Ministério Público, mas por coincidência, o Ministério Público foi o que apareceu primeiro, né? Vamos dizer, o concurso que apareceu primeiro na minha vida. E eu passei logo no primeiro concurso e gostei muito da atividade, né? A gente fazer o trabalho de investigação, de promover a responsabilidade de pessoas, até mesmo de autoridades que não cumprem com as suas obrigações, era um trabalho muito gratificante. Então, eu me senti muito bem no Ministério Público e nunca fiz concurso para a magistratura. Do Ceará, Queiroz tinha apenas 3 anos quando chegou a Brasília com a família em 1960. A promessa de uma vida nova logo cederia espaço para uma luta que não pararia por ali. Na época, o pai, provedor de todos e sindicalista, teve os direitos políticos cassados durante a ditadura militar. Quando a pessoa tem os direitos políticos cassados, ela não pode trabalhar. Quer dizer, era uma morte civil que se decretava, né? Então a pessoa não podia trabalhar e a possibilidade de vir a ser preso, como ele na verdade acabou sendo algumas vezes, fez com que ele se ausentasse de casa. Então a família era composta de 6 crianças, eu era o terceiro, então foi uma vida bastante difícil por conta de que o provedor da família não estava em casa. E aí não teve jeito, e ele sabia que aquele era o momento em que a necessidade de colocar comida em casa falaria mais alto. Minha mãe era analfabeta, não podia trabalhar, e eu era o segundo homem mais velho da família. Eu e meu irmão fomos trabalhar, né? Tivemos que sair para trabalhar. E naquela idade, com 14, 15 anos, o serviço que aparecia mais era ser ajudante de pedreiro. E tanto eu como ele trabalhávamos nessa função para poder arrecadar algum dinheirinho para ajudar na manutenção dos irmãos mais novos. Ajudou como pôde e quando completou 18 anos, conseguiu um trabalho, dessa vez de carteira assinada como gari, no serviço de limpeza urbana. Embora que eu não trabalhasse nessa área, trabalhasse no serviço administrativo, mas a minha carteira profissional, que eu guardo com muito orgulho, em 1976, consta que eu fui contratado, meu primeiro emprego, como gari. Esse registro foi apenas uma gotinha do oceano que Queiroz navegou. Dali em diante, começaria uma vida dedicada aos estudos. No caso do Ministério Público, o edital, a gente tem o edital com todas as disciplinas das matérias que vão cair no concurso. Eu ficava com esse edital o tempo todo embaixo do braço. Quando ia para o meu trabalho no tribunal, levava qualquer intervalo, ficava estudando e anotando nos cadernos, né? A gente tinha o caderno para fazer as anotações de cada matéria, né? E estudava e anotava, fazia o meu próprio resumo. Foi assim, por conta própria, que ele criou as condições ideais e realizou um sonho e uma mudança de vida. E eu pergunto se ele imaginava que chegaria aonde chegou. Não imaginava que chegaria, mas a pretensão era essa. Desde muito jovem, né, a minha pretensão era realmente, por conta até da minha infância, né, difícil, do meu pai não ter convivido com os demais membros da família, a situação financeira era complicada, vou dizer que até passar necessidades, todos, eu como meus irmãos, nós passamos, né, no que diz respeito a alimentos. Então eu sempre coloquei isso na cabeça, que o sucesso de todas as pessoas está no estudo. Mesmo tendo conquistado o sonho profissional de se tornar um procurador de justiça, Queiroz nunca abandonou os estudos. E não é só por necessidade, não. Ele realmente gosta de estudar, porque entendeu, ainda jovem, que só os livros o levariam a mudar de vida. Acho que toda pessoa que tenha, né, coloque na cabeça que quer passar num determinado concurso, um concurso, né, vamos dizer, de um nível bom, nível superior bom, ele tem que abrir mão de algumas
de algumas facilidades da vida, né? Então eu fiz isso durante aí uns 3 anos mais ou menos. Eu deixei de lado um pouco essa vida de, vamos dizer, de divertimento, de jogar futebol. Na época era jovem, gostava muito de jogar futebol, para me dedicar especificamente a estudar. Vencer por meio dos estudos também fez parte da vida do Sandro. Como um ato de empatia, o mineiro dá aulas de português gratuitas para estudantes de baixa renda que se preparam para concursos públicos. É porque eu vim desse mundo, sabe? Então, nesse caso, as pessoas que não tinham condições ali de estudar, às vezes a gente via que tinha uma grande capacidade, mas não conseguia fazer os seus estudos. Aí eu resolvi fazer um trabalho voluntário de aulas, principalmente para concursos, principalmente para quem gosta de fazer concurso e dar uma melhorada na vida. O projeto começou em 2002 e ele dava aulas no início para cerca de 20 alunos, tudo isso em Belo Horizonte, onde os encontros acontecem. De repente, a ação ganhou corpo, ficou conhecida e fez sucesso entre os estudantes. Até que em dado momento nós fomos estudar na praça. Aí, graças a isso, a praça começou aí 150, 200 pessoas e depois ficou aquele número fixo de 300 pessoas, mais ou menos, estudando na praça. O professor conta que, por ele, já passaram mais de 5.000 alunos aprovados em concursos públicos e confessa que não existe nada melhor do que acompanhar o crescimento e a evolução dessas pessoas. Quando nós olhamos para essas pessoas, e eu encontro pessoas que já são majores da polícia, tenente-coronéis, sargentos, alguns trabalham no Tribunal de Justiça, entre outros lugares, professores, é um sentimento muito gostoso de missão cumprida. Eu vou ficando por aqui e agradeço pela sua companhia. Até a próxima edição.